Shalom, povo de Deus, continuando a meditação sobre o livro A Selva, hoje falando na, na página 71, o pecado de escândalo. Nos tempos antigos, inventou o demônio deuses fantásticos, entregues a todos os vícios, e empiou todos os meios para os fazer adorar, a fim de que os homens, perdendo até o horror aos crimes de que as divindades lhe davam exemplo, crescem que lhes era permitido pecar à vontade. Assim confessa o pagão Sêneca, nestes termos: por estas invenções chegou-se a destruir nos homens a vergonha de pecar. Não será fomentar os vícios e atribuí-los aos deuses e desculpar-se do mal como o exemplo da divindade? Imersos em tal cegueira, os desgraçados pagãos, como se vê no mesmo filósofo, diziam: o que os deuses fizeram sem vergonha, hão de corar os homens de o fazer? Ou seja, isso dava abertura para que também, sabendo de história vergonhosa de deuses falsos, os homens que o adoravam se sentissem à vontade de imitá-los, cometendo pecados horríveis. Ora, o que o demônio conseguiu dos pagãos, por meio dessas falsas divindades, que ele propunha por modelo, hoje o consegue dos cristãos, por meio de padres prevaricadores ou escandalosos, cujos escândalos persuadem aos pobres seculares que lhes é permitido, ou pelo menos que não é grande mal para eles, fazerem o que vêm fazer aos seus pastores. É o que nota São Gregório, ou seja, quando o fiel vê o seu pároco pecando, muitas vezes, embora isso não seja o certo, se sente no direito de pecar também. Colocou Deus, os padres na terra, para servirem de modelo aos outros, do mesmo modo que o nosso Salvador foi enviado por seu Pai para ser o exemplar de todos. Conforme o meu Pai me enviou, assim eu também vos envio a vós. Por isso São Jerônimo escrevia a um bispo que evitasse tudo quanto fosse capaz de induzir a pecado os que quisessem imitá-lo. Não consiste o pecado de escândalo só em aconselhar diretamente o mal aos outros, mas em levar o próximo a pecar, do modo indireto, pelo exemplo da própria conduta. Uma palavra ou ação mais ou menos repreensível e que é para o próximo ocasião de ruína espiritual, dá escândalo. É assim que se define geralmente o escândalo segundo São Tomás. E para se conhecer quanto é grande a malícia do escândalo, basta recordar o que dele diz São Paulo, que o que ofende o seu irmão, fazendo-o cair em pecado, ofende o próprio Jesus Cristo. São Bernardo dá essa razão, que o escandaloso faz perder a Jesus Cristo as almas, resgatadas a preço do seu sangue, e acrescenta que o Salvador sofre uma perseguição mais cruel da parte dos escandalosos do que da parte dos algozes que o crucificaram. Mas se o escândalo é tão abominável, mesmo nos seculares, quanto mais o não será no Padre, que Deus estabeleceu na terra para salvar as almas e conduzi-las para o céu. O Padre é chamado sal da terra. É próprio do sal conservar as coisas. Assim o Padre é destinado a manter as almas na graça de Deus, em que se tornarão os outros homens. Pergunta Santo Agostinho se os padres não produzem sobre eles o efeito do sal. Então prossegue ele: esse sal só será bom para ser lançado fora da igreja e calcado aos pés por todos os transeuntes. E se o sal, em vez de conservar, não fizesse senão corromper, quero dizer, se o padre, em vez de salvar as almas, só trabalha em as perder, que castigo não chama sobre si? Também o padre é a luz do mundo. Diz São João Crisóstomo, conclui que o padre deve ter uma vida tão radiante de virtudes que possa iluminar os outros e ser modelo para eles.
e também iluminar as trevas do mundo. Mas se esta luz muda em trevas, em que se tornará o mundo? Só servirá para precipitar na ruína o mesmo mundo, como diz São Gregório. No mesmo sentido, escreveu este grande Papa aos bispos de França, exortando-os a castigar os padres escandalosos. É a palavra do profeta Oséias: tal padre, tal povo. E pela boca de Jeremias se exprime o Senhor assim: hei de encher de favores a alma dos meus sacerdotes, e o meu povo será enriquecido dos meus benefícios. Por isso mesmo diz São Carlos Borromeu, que os padres foram ricos e fecundos em virtudes. Também ricos serão os povos. Mas se os sacerdotes forem pobres, bem miseráveis serão os povos. Conta Tomás de Cantimpré que um eclesiástico que pregara em Paris, em presença do clero, fora encarregado pelo demônio de saudar os príncipes da igreja e dar-lhe os agradecimentos da parte dos príncipes do inferno pelas almas que deixavam perder. É precisamente do que o Senhor se lamenta pela boca de Jeremias. O meu povo não é mais que um rebanho perdido. Os pastores seduziram as suas ovelhas. Jeremias 50, versículo 6. É inevitável, diz São Gregório, quando o pastor caminha para o precipício, as ovelhas vão com ele. O mau exemplo dos padres, diz também São Bernardo, necessariamente arrasta o povo à depravação. Se um leigo acrescenta a ele, se transvia do reto caminho, perder-se-á ele só. Mas se um padre se desgarra, causará a perdição de uma multidão de almas, sobretudo das que lhe estiverem sujeitas. Mandou o Senhor no Levítico que se imolasse o novilho pelo pecado de um sacerdote, como pelo pecado de todo o povo. Dom Inocêncio III deduz que o pecado do padre pesa tanto como os pecados de todo o povo. E a razão que dá é que o padre pecando arrasta ao pecado todo o povo. Foi o que o próprio Deus declarou no Levítico: se o sacerdote que recebeu a unção santa vier a pecar, fazendo pecar o povo. Assim Santo Agostinho dizia, dirigindo-se aos padres: não fecheis o céu aos fiéis, de fato lo fechais, desde que lhe deis o exemplo de uma vida má. Um dia dizia o Senhor a Santa Brígida que os pecadores, à vista dos maus exemplos dos padres, se animavam a praticar o mal e chegavam até a gloriar-se dos vícios que antes os fazia chorar. Assim o Senhor ajunta que os padres maus serão carregados de maldições, muito mais terríveis que os outros homens, porque a sua má vida é a ruína deles e também a dos outros. À vista de uma árvore cujas folhas se mostram amarelentas e murchas, diz o autor da obra imperfeita, logo se compreende que ela sofre nas raízes. Do mesmo modo, quando se vê um povo corrompido, pode-se concluir, sem receio, de proferir um juízo temerário, que é entre os seus sacerdotes que reinam mal. Com efeito, ajunta ele: a vida dos padres é a raiz que comunica a seiva das virtudes aos fiéis, que, que são coou os ramos a respeito da árvore. No mesmo sentido diz Santo Ambrósio, que os padres são a cabeça, donde os espíritos vitais se difundem em todos os membros, que são os seculares. E lê-se em Isaías: toda a cabeça está esvaecida, da planta dos pés ao alto da cabeça, nada há nela de são. Palavras que Santo Isidoro aplica assim ao nosso assunto. A cabeça enfraquecida é o doutor que se entrega ao pecado. O seu mal comunica-se ao corpo. Do mesmo modo, lamenta São Leão esta desordem e diz que não pode haver saúde no corpo quando não há na cabeça. Santo Ambrósio, servindo-se de outra figura, pergunta: quem procurará uma fonte de água cristalina no meio de um lamaçal?
Por outras palavras, olharia eu como idôneo para me dar conselhos quem não soubesse aconselhar-se a si próprio? Diz Plutarco que a corrupção dos príncipes é como um veneno lançado numa taça. Não numa taça, melhor dizendo, mas numa fonte, onde todos venham colher e beber água que os há de envenenar, o que tem aplicação ainda mais aos padres. Por isso Eugênio III disse que os pecados dos inferiores se devem atribuir de preferência aos maus superiores. Rezemos esta Ave Maria pelos queridos padres e depois continuaremos falando sobre a gravidade do escândalo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz.